Trago hoje na saleta de leitura uma sugestão para aqueles que gostam de ler romances, mas que gostam de ler romances que não sejam aqueles de estrutura simples, em que tudo está claramente revelado e sobre cujo enredo não há dúvida alguma. Em outras palavras, um romance de boa literatura. Em outras palavras, um romance literário, no sentido estrito da palavra. Um romance bem escrito, um romance inteligente, um romance que vai nos fazer pensar e procurar todas as alternativas de leitura. Refiro-me ao livro lançado este ano, Passeio com o Gigante, da autoria de Michel Laube, editado pela Companhia das Letras. Michel Laube é gaúcho, nasceu em Porto Alegre em 1973, vive há muitos anos em São Paulo, é escritor, jornalista, teve seus livros editados em 11 diferentes idiomas, recebeu prêmios, e 2 de seus livros, que são Diário da Queda, de 2011, e Solução de Dois Estados, de 2020, estão com os direitos vendidos para o cinema. Na orelha do livro, nós lemos assim: Davi Risman, um advogado e ativista judeu, está num palco diante de uma plateia, formada por outros judeus. Num discurso que mistura cinismo e generosidade, ele conta a história de sua relação com o sogro, a mãe, a esposa e a filha, à luz de juízos bastante particulares sobre temas do noticiário: uma eleição no Brasil, a ascensão evangélica, antissemitismo, o conflito no Oriente Médio. Anos depois, enquanto caminha por um hospital onde fantasia e realidade se misturam, e as palavras do passado surgem em fragmentos que iluminam a ação do presente, Davi é confrontado por um misterioso coro de vozes, num diálogo que o faz reviver um trauma e se deparar com um dilema na definição do próprio futuro. Revisitando personagens e elementos de romances anteriores, Passeio com o Gigante explora assuntos caros à sua obra, entre eles as margens de escolha do indivíduo perante as fúrias coletivas de uma época. O ponto de partida aqui é um sentimento identitário, fincado nos debates que dividem judeus religiosos e seculares, progressistas e conservadores, embebidos na cultura diaspórica da dúvida e nas convicções militaristas do sionismo. Mas há um caráter universal no autoexame que Davi é obrigado a fazer. A ironia do romance, com seu choque de visões morais e políticas, construído a partir de diferentes vozes, tempos e tons, guia uma tentativa humanista de lidar com a intolerância. Afinal, o mundo que surge no desfecho do livro, no qual a esperança dá um aceno entre palavras de choro ou riso, é aquele onde precisamos viver, todos, judeus e não judeus, culpados ou inocentes, nesse acerto de contas com a história. Lido assim, parece um romance fácil. O enredo já está todo dado aí, não é? Mas nós temos aqui algumas coisas simplesmente fascinantes. Eu fiz algumas anotações, porque é tanta coisa que tem para ver nesse livro que eu fiquei com receio de me perder. Então vejamos. No início do livro, como diz ali, temos um palco, não é? Está escrito assim:
O futuro de uma ideia. E aí vem entre aspas na linha seguinte: caros colegas, colaboradores e amigos. Por exemplo, você de gravata. E aí vem na linha seguinte, entre aspas, eu vou começar falando de um nome. Depois, você em cima do palco, um púlpito, um microfone à sua frente. E entre aspas, na verdade, é mais que um nome. Vocês sabem quem foi o grande herói do velho Uri? Isso entre aspas, né? Na verdade, é mais que um nome. Luz branca em cima de você, o auditório cheio, o discurso sobre o velho Uri, a Alemanha, a Nova York dos 100 anos atrás. É o início do romance. Quando eu comecei a ler, eu achei que as seguintes informações: o futuro de uma ideia, por exemplo, você de gravata, você em cima do palco, um púlpito, um microfone à sua frente, fossem pensamentos que a personagem principal tivesse tido num passado, imaginando alguma coisa que ela gostaria de fazer, e as frases, caros colegas, colaboradores e amigos, eu vou começar falando de um nome, na verdade é mais que um nome, fossem essas ideias antigas, esses desejos, finalmente se materializando. No entanto, quando nós avançamos um pouco mais, nós vemos que aquilo que eu imaginei que eram desejos de um passado, na verdade, é a voz de um coro. Existe um coro falando com a personagem principal, que é o Davi Risman, e esse coro está a todo momento perguntando, confrontando, talvez acusando a personagem principal. E isso me remeteu à tragédia grega, que é um tipo de literatura onde existe um coro, cuja função é chamar a atenção para questões sociais, morais. Na tragédia grega existe uma coisa chamada híbris, que é o desmedido, é ir além daquilo que é permitido. E esta ida além daquilo que é permitido acaba tendo uma consequência chamada de amartia, que é a consequência, o erro trágico, as consequências desastrosas. Então, no meu entendimento, nós tínhamos aqui o coro questionando a personagem principal sobre as suas escolhas no passado, questionando a moralidade dessas escolhas e como Davi é um rapaz que tem uma confiança excessiva, um orgulho exagerado. Por exemplo, ele saiu do nada e se tornou um grande homem, e ele se vangloria disso, ele se envaidece disso. Ele conseguiu articular toda a comunidade judaica em torno de uma arrecadação financeira para viabilizar a campanha de um candidato a presidente da República em 2018. Tudo isso teria sido punido com a morte da sua esposa. Numa mediação que fiz juntamente com o Rafael Ban Jacobsen, numa fala junto com Michel Laube, quando eu apresentei essa minha percepção, ele disse que não parecia a ele que houvesse uma consequência trágica. E, na verdade, o que nós percebemos é que, mais uma vez, o Michel foi extremamente criativo na estrutura do texto. E, na verdade, não só na estrutura, com a presença desse coro, que a gente não sabe se são fantasmas do passado,
delírio, loucura, o que se passa ali, quem é esse coro, né? O que, o que nós encontramos é uma personagem principal sobre quem nada no livro está definido. Ela tem conflitos, ela às vezes se considera culpada, às vezes não, ela justifica as suas atitudes e às vezes o coro lhe diz que ele sabe que essas justificativas não são justificáveis, e a gente não sabe, não sabendo se o coro não é, por exemplo, a sua própria consciência, acaba sem saber exatamente o que pensa o Davi, quem é o Davi. Isso eu achei fantástico, porque coloca muito claramente a questão da complexidade nossa, a complexidade das nossas escolhas, a complexidade das nossas vidas, e também o fato de que nada é apenas ou branco ou preto, ou sim ou não. Entre esses dois extremos, o que existe é muita coisa. E nós poderíamos até dizer que o tema do judaísmo, dos assuntos judaicos, começa na obra do Michel apenas de trás para frente no terceiro romance, né, que é o antepenúltimo, o Diário da Queda, e depois aparece um pouco mais forte em Solução dos Dois Estados. Da mesma forma, as questões políticas começam a aparecer mais evidentemente no Diário da Queda, embora de uma forma um pouco mais branda, e na Solução de Dois Estados aparece no próprio título, não é? E também existe muita alusão ao plano Collor, à era Collor, né, através de flashes que são apresentados. Neste romance, não temos a citação clara, explícita, de alguma questão política, a não ser uma eleição de 2018 para presidente e da escolha da personagem principal de canalizar os votos para aquele candidato que ele achava que era o mais sensível às questões do povo judeu no Brasil e de Israel. Mas nós temos no subtexto claramente a referência ao presidente Bolsonaro, porque quando morre a esposa do Davi, ela morre vítima da Covid e morre sem ar no hospital. E aí o Davi relembra um áudio que ele havia escutado, um vídeo do presidente de quem ele não dá o nome, rindo da questão da Covid e da falta de ar e imitando uma pessoa com falta de ar. Isso, obviamente, nos remete ao governo Bolsonaro. Mas, apesar disso, eu acredito que o que está mais presente no sentido de ser discutido é justamente esse julgamento entre o certo e o errado e a falta de entendimento de que a pessoa pode ter agido em determinado momento acreditando que estava fazendo certo, e em outro momento verificar que não havia acertado, né? Tem toda uma questão do que é moralmente correto. E aí entram várias, no campo da filosofia, temos várias teorias de moralidade, de ação correta, que a gente pode debater a partir do conteúdo desse livro.
Também nós temos uma outra questão muito interessante, não é? Que é a questão do Davi. O Davi é personagem do livro, a palavra, o nome Davi, é o nome na Bíblia de um pastor, menino, que vendo um gigante na guerra dos filisteus contra os israelitas, esse gigante debochar do povo israelita e dizer que os vencerá na guerra e todos serão seus servos, e de certa forma debochar do Deus dos israelitas, esse pequeno pastor se coloca à disposição do rei para lutar contra o gigante. E como ele é muito pequeno e não consegue, não existe armadura que o seu corpo possa sustentar, ele vai lutar contra esse gigante com uma funda, 5 pedras, e guiado, quer dizer, por Deus, recebendo a força de Deus, e vence o gigante. Na conversa com o Michel, eu perguntei a ele se não haveria também um gigante a ser derrotado nessa história do Davi, quem seria esse gigante, e o Michel me falou que a palavra Risman, que é o sobrenome do Davi, que o Ris em alemão é gigante. Então, o Davi poderia ser esse próprio gigante, esse homem poderoso, que conseguiu o feito de arrecadar um dinheiro para bancar uma campanha, mas que, por todas as questões que ele mesmo se pergunta, ele seria aquele que deveria ser derrotado por ele mesmo. Quer dizer, no fim de tudo, ele não era tão gigante assim. Com tudo isso, eu quero dizer que é um livro absolutamente complexo, que depois da nossa conversa eu me dei conta de que eu preciso relê-lo, mas por isso mesmo, por não ser óbvio, por não estar tudo dado, por não ter uma estrutura linear, é absolutamente interessante. Então fica aqui a sugestão do último livro do Michel Laube, Passeio com o Gigante, editora Companhia das Letras.